O maior problema da construção é a falta de mão de obra. E o maior apelo de vendas para tudo hoje é a sustentabilidade. Todos querem reduzir custo e aumentar lucro. Todos esses elementos também estão dentro do selo carbono zero para a construção civil. E uma obra com carbono zero pode te trazer todo o requinte, elegância, tecnologia para a construção. Aliás, esse é o legado. Nós conseguimos melhorar o planeta e fazer uma casa com real diferencial de venda, de marketing e de qualidade de vida. O negócio de sustentabilidade está crescendo por todo o mundo e ele encontra a construção. E isso sim é um grande faturamento e segurança. Resumindo, temos um grande negócio. Olha como é simples. Pode ser usado em prédio, indústrias comerciais, prédios residenciais, obras públicas, mas eu vou te dar um exemplo de uma casa de 250 metros de alto padrão. Essas duas casas, elas são o mesmo projeto, só que essa foi feita com materiais tradicionais do mercado e essa foi feita com o selo carbono zero, materiais inteligentes. E aqui na imagem, você já pode ver o quanto essa aqui representa para o nosso planeta e quanto essa limpa, deixa mais claro o que representa uma construção do selo carbono zero para o nosso planeta. E olha só, aqui nós temos uma casa mais cara, em reais. Aqui, 15% de redução de custo. Nessa, mais tempo de mão de obra. E aqui, 30% de redução na mão de obra, no tempo de mão de obra. Nesta, 120 toneladas de CO2. Nesta aqui, 60 toneladas e ainda com crédito neutralizado, igual a zero. Esta aqui é o valor de mercado. Nessa, nós temos um valor agregado. Aqui, menos durabilidade, mais durabilidade. Aqui, uma temperatura invertida. Nessa, é uma casa térmica e acústica. Aqui, uma menor qualidade de vida. E aqui, maior qualidade de vida. Custos de manutenção. E essa redução de 60% nos custos de manutenção. Aqui, piora o planeta. E essa melhora o nosso planeta. Essa casa é real. Estamos fazendo ela em Arroio do Sal, Rio Grande do Sul. Ela é protagonista de um documentário sobre sustentabilidade. Nela, estamos reduzindo 50% de emissão de gás carbônico e neutralizando o restante. Mas isso eu explico logo mais. Com os materiais que usamos nesta casa, conseguimos reduzir o tempo de obra, ou seja, com a mesma equipe, nós conseguimos produzir mais casas. Isso é um outro fator que nós precisamos muito na construção civil. Nós conseguimos, inclusive, mais mão de obra do mercado para fazer essas aplicações sustentáveis, pois elas são mais práticas do que a construção convencional. Uma casa ou empreendimento com o selo carbono zero ajuda o planeta e torna muito mais lucrativo, pois agrega valor sem aumentar custo. Vou dar alguns exemplos dos materiais que nós economizamos em CO2. Aqui nesse gráfico vocês já conseguem ver o quanto a gente economizou de CO2 em toda a obra, ou pelo menos nesses principais fornecedores aqui. Aqui com a Geoprosig, vocês viram que na fundação a gente economizou 50% de CO2, ou seja, 500 árvores respirando durante um ano. É um cálculo para vocês entenderem quanto isso representa, para não falar em toneladas de CO2 emitidos para a natureza, o que representa só na fundação, porque nós dimensionamos o peso da casa, que é menor do que uma construção convencional. A Geoprosig fez uma sondagem de solo para a gente saber exatamente como conduzir melhor esse projeto e aí ter esta economia. Então, só aqui nós economizamos 500 árvores respirando durante um ano, trocando CO2 por oxigênio. Nós também tivemos a sílica da casca do arroz, que a sílica nós colocamos junto no traço, diminuímos o cimento, colocamos sílica, colocamos o grafeno junto no traço do cimento, tivemos uma estrutura mais forte, melhoramos a permeabilidade de água, enfim, muitos benefícios, e aqui diminuímos 20% na emissão de CO2. Isso representou 42 árvores
respirando durante um ano. No vergalhão da Vergraf, comparado com um vergalhão tradicional, a gente economizou 35% de CO2. Né? As paredes da High Tech House, que nós trocamos o tradicional tijolo pelo EPS, que é térmico, então uma parede ficou com uma qualidade melhor, não é tão permeável, é mais impermeável, né? E tivemos uma redução de 99% na emissão de CO2, somente nesse material. Nós tivemos também o revestimento da IPF. No revestimento da IPF, entre ripado e pedra, que nós substituímos pelo da IPF, nós tivemos aí 78% de economia em CO2, que representou mais de 200 árvores. E também nas esquadrias, que nós escolhemos as esquadrias em PVC, e as esquadrias brancas, porque a preta ela teria, né, mais emissões de CO2 e também na questão de aquecimento no total da casa, ela também não contribuiria tanto quanto a branca. São escolhas que, nesses casos, fizeram uma grande diferença. No total da obra aqui, né, na economia que a gente vai ter de energia por causa da questão das paredes térmicas e da automação que nós colocamos, nós vamos economizar 60% de energia comparado com uma construção tradicional. Obviamente, nós vamos ter na casa carbono zero o painel solar, que isso traz uma diferença enorme para a obra. Se você quer fazer a sua obra ter este valor agregado sem aumentar custo, venha conhecer o selo Carbono Zero e os seus benefícios. Mas antes, eu vou te explicar melhor sobre essa questão de carbono. Então, é importante lembrar que o CO2 é o gás carbônico que emitimos a todo momento e com excesso, e as árvores, o oceano, a natureza têm o papel de trocar esse CO2 por oxigênio. Porém, ele não está dando conta. Nós precisamos reduzir 40% dessas emissões para ter um equilíbrio no nosso planeta. Nós estamos cegos nesse sentido. É como se uma pessoa comesse muito e não gastasse essa energia. Ela iria ter problemas de obesidade, de saúde. Esse é um problema que muitas pessoas enfrentam, aliás, né? Controlar o peso, saber, né? Controle de quanto come. Somente quem está nesse processo sabe o quanto é difícil regular a balança, pois por mais que cuidamos do que comemos, ainda estamos sempre fazendo errado. E não é por falta de informação, é por cultura, costume ou prazer de comer. No caso do CO2 é parecido, porém, neste caso de comida, a gente está enxergando quando tem 1 quilo a mais e sente logo os efeitos no próprio corpo, né? E aí tendo a oportunidade de mudar ou não. Como humanidade, nós estamos descontrolados, emitindo muito CO2, né? Como uma pessoa compulsiva por comida, mas só que nós não vimos as consequências. Você imagina onde isso pode parar, né? Aliás, nós estamos vendo esses sintomas a todo momento. Efeitos climáticos estão mostrando isso. Pelo menos estão fazendo nós refletirmos. Mas o mundo está conectado, está ligado em relação à sustentabilidade. Por um motivo ou outro, eles estão olhando para o mesmo rumo. Grandes empresas apoiam e contratam outras menores que tenham essa visão. Bancos trazem melhores taxas de juros para quem tem apelo de sustentabilidade. Fundos de investimento são focados em investir em empresas com essa pegada sustentável. Governo dando incentivo fiscal para ações sustentáveis, subsídios e fomento de todas as formas. Esse é um mercado gigante que ainda está criando forma. Não é só a questão de sustentabilidade e salvar o planeta. O sistema está fazendo com que esse mercado seja muito lucrativo. E como eu falei, por um jeito ou de outro, por questões econômicas ou ideológicas, o mundo está se unindo, né? E vai chegar, né? Esse momento está muito claro, vai ter um impacto muito benéfico para toda a economia e todo o nosso planeta. Todos estão correndo para o mesmo rumo nessa mudança. O importante é que essas duas formas se complementam, ajudam o planeta e a economia. O mercado já criou isso, ele já se reinventou. E aí, você consegue enxergar isso também? Você não sabe como fazer parte? O selo Carbono Zero pode ser o caminho para você. Ter uma casa, uma obra certificada, valorizar o seu empreendimento, cumprir a sua responsabilidade com o planeta. Você pode também construir casas com esse selo para
Para terceiros, como construtor, você pode construir para vender com o selo carbono zero. Você pode dimensionar como engenheiro, arquiteto, casas e projetar com base nesse selo, não só casas, todos os tipos de empreendimento, reforma, obras públicas. Você pode ser um empresário de sustentabilidade do selo carbono zero. Você, na verdade, tem duas escolhas, como sempre: ficar esperando e perder o time, o tempo de entrar nesse mercado, ou dar o primeiro passo, fazer a primeira obra, fazer contato com o selo carbono zero. Nós temos três selos. Um somente neutraliza o carbono neutro, ou seja, você faz a obra tradicional, o nosso executivo de sustentabilidade calcula a pegada de carbono, a nossa IA ajuda nesse processo para ninguém precisar ficar te enchendo de questionários. Depois desse cálculo, você compra crédito de carbono que existe no mercado, a gente recomenda para você, né? E aí neutraliza o que você emitiu de CO2. O outro selo é o selo carbono R0. E ele é um selo que você está indo rumo ao carbono zero, ou seja, você precisa ter mais de 20% de eficiência na emissão de CO2 da sua obra. Assim você ganha um selo que você contribuiu com a pegada de carbono, né? Nem precisa fazer a neutralização, não precisa compensar. É um selo que mostra que você já está no caminho. E o selo carbono zero, ele é a junção dos dois que eu falei logo. Ele diminui mais de 30% a pegada de carbono e o restante você neutraliza, assim zerando sua dívida com o meio ambiente. Neutralizar carbono é pagar para alguém que tem uma área conservada ou que tem algum projeto de sequestro de carbono, ou seja, alguém que está tirando o CO2 da atmosfera e trazendo oxigênio. Ele tem documentos comprobatórios dessa venda de crédito de carbono, né? Isso aí, para você ter uma ideia, já é um mercado que está na Bolsa de Valores. Você pode, inclusive, ir lá na Bolsa de Valores comprar, né, a crédito de carbono ou até mesmo achar projetos diretos, né? Quem tem esse crédito de carbono. O papel do nosso executivo de sustentabilidade é fazer uma análise do seu projeto, um cálculo onde vai poder trazer inovações para melhorar a eficiência de CO2 e muitas vezes a economia do seu projeto. Economia de tempo e dinheiro. Você vai ter tudo que gostaria no empreendimento, sem abrir mão de suas preferências, né? Ter um auxílio inteligente, mantendo todo o requinte e elegância das suas obras. Agora você já entende muito do selo carbono zero e você pode participar junto conosco desta transformação do mercado. Fica o convite para você entrar em contato conosco e caminhar junto, melhorando o meio ambiente e a economia através da construção civil.